Fala galera do tiro! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tabela balística. Tá? O que é uma tabela balística, para que serve, como que eu monto uma tabela balística específica para a minha arma, para a minha munição. Né? Muita gente faz munição recarregada, né? Bota um pouco mais de pólvora, um pouco menos, então vai sair com uma velocidade diferente. Então, para que isso? Para que uma tabela balística é importante para mim? Tá? É importante porque ela vai te informar a posição do seu projétil em relação à sua linha de visada, em relação também à distância com o alvo, a distância que você está do alvo. Então eu vou saber, sem nem mesmo dar um disparo, aonde o meu projétil está e na distância que o meu alvo está. Então é assim que os snipers, né, os atiradores de precisão, fazem um disparo certeiro, sem nem mesmo ter feito nenhum disparo naquela distância, naquele alvo, naquelas condições. Porque eles têm a tabela balística que informa para ele isso. Fala, ó, seu disparo nesse alvo a essa distância vai estar nesse posicionamento. E aí ele faz a correção dele e faz o disparo e acerta o alvo. Tá? Isso muitas vezes depende de uma vida, não é só no esporte. Tá? Então o que você vai precisar saber? Vai precisar de alguns dados da arma, alguns dados da munição e alguns dados do ambiente que você está. Temperatura, umidade, pressão. Isso do ambiente não vai influenciar tanto na sua tabela, a não ser que você esteja fazendo disparos aí de 300 metros para cima, 400 metros para cima. Né? Já tem gente fazendo campeonatos aí de tiro de 1.200 metros. Então, aí as condições ambientais começam a influenciar. O que mais vai influenciar para todos é o vento, que você também consegue estimar na tabela balística o quanto que ele vai empurrar o seu projétil para um lado para o outro. Mas esses dados a gente vai ver no computador, daqui a pouquinho. O que eu preciso que vocês entendam é como funciona o aparelho de pontaria, a sua linha de visada e em relação ao seu disparo. Tá? Quando a gente faz o disparo da arma de fogo, meu projétil sai da boca do cano e a partir desse momento ele só cai. Ele só cai. A gravidade age sobre ele, o atrito com o ar reduz a velocidade dele e cada vez ele cai mais. Tá? Então, se a minha linha de visada, aqui temos o olho, o alvo, a alça e a massa de mira, né? Embaixo temos o cano da arma. Se essa linha de visada aqui nunca cruza com essa trajetória do projétil, você nunca vai acertar o seu alvo. Vai mirar num lugar e o tiro vai bater em outro, sempre abaixo. Então, o que precisa? Preciso que esse cano esteja desalinhado em relação ao meu aparelho de pontaria, a minha visada. Muita gente acha que o cano da arma é empenado para cima. A arma tira para cima até cruzar. Não, não é. Você desalinha isso aqui. Se você diminuir, vou dar um exemplo de ajuste de aparelho de pontaria. Se você diminuir a massa, o que vai acontecer com sua linha de visada agora? Ela vai estar desalinhada em relação ao alvo. Você está enxergando embaixo do alvo. O que você vai precisar fazer? Subir essa arma toda, esse conjunto todo, para voltar a enxergar nessa linha de visada aqui no centro do alvo. Então agora, se eu subir o conjunto todo, eu subi o meu cano. Então agora a gente vai ter uma outra figura. Vou apagar aqui a arma, tá? Então agora eu tenho um projétil saindo aqui da minha arma e cruzando a minha linha de visada, geralmente em dois pontos. Tá? Um mais próximo e um mais longe. Eu posso ter disparos em que o projétil tem apenas um ponto de cruzamento. Tá? Também pode ser, não tem problema. Mas geralmente isso aqui acontece. O que eu preciso, o que a tabela balística vai me informar? Esses pontos de cruzamento, se são dois ou se são um, tá? E vai me informar também a altura que eu tenho do tiro acima, se ele estiver acima, né? E a altura que ele está abaixo também, tá? Qualquer distância que eu jogar aqui, eu quero saber nesse ponto aqui, nessa distância aqui do meu alvo, eu vou saber exatamente o quanto meu tiro vai bater acima naquela distância. Vou conseguir saber também pela tabela a velocidade que esse projétil está aqui, a energia que esse projétil tem nesse ponto. Isso aqui é importante para quê? Pô, eu quero caçar um javali com meu 22 a 500 metros. Meu tiro vai ter eficiência lá no javali? Claro que não, né? Estou exagerando para gerar um absurdo mesmo. Mas eu vou chegar lá, pô, minha energia é de um peteleco no javali.
Então não adianta eu querer caçar com a 22 o javali. Então a energia também é importante para a gente, que a tabela balística informa para a gente, para saber a eficiência da sua munição, do seu projétil e na determinada distância. Beleza? A gente vai para o computador e vai falar um pouco melhor sobre isso, olhando a tela do computador. Tranquilo? Vamos lá! Bom, pessoal, vamos aqui para o nossa tabela balística, montar nossa tabela, e aí a gente vai ver tudo que a gente precisa saber basicamente para poder montar. Tá? Vou usar aqui o programinha dessa fabricante aqui de munições lá dos Estados Unidos, da Hornady. Tem vários na internet, vários, depois eu vou mostrar um outro ali mais rebuscado. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher a calculadora que a gente vai usar. Se a gente escolher a Standard, ele vai dar uma série de parâmetros aqui que ele vai pedir para que você coloque os dados. Se você escolher esse 4DOF, Ballistic Calculator, ele insere algumas opções a mais. Tá? Aqui no resultado, lá no Standard, ele só dá em centímetros ou polegadas, né? Dependendo da métrica que você escolher. Mas aqui ele te dá ou em MOA, ou em miliradianos, ou em polegadas. Tá? Outra coisa aqui, a diferença é que você aqui consegue colocar um intervalo para montar a tabela até de uma em uma jarda. Tá? Se você escolher aqui a métrica, ele vai te dar, ó, aqui ele te dá em centímetros e aqui ele te dá até de 1 a 500 metros. Então você consegue, só para a gente ter uma ideia, ó, se eu calcular essa tabela aqui, do jeito que está ali, ele vai me dar, ó, alcance 0 metro, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, até a distância máxima que eu botei lá. Então, se você precisar de número quebrado, recomendo que use esse tipo de calculadora aqui. Mas vamos usar o standard, que a gente está mais para iniciante e nós vamos preencher aqui junto. Tá? Então, unidade métrica, recomendo aqui, se tiver deixar no standard, vai estar tudo em jardas, em polegadas. Então, como a gente não utiliza, coloca para métrica. Tá? Esse aqui é o alcance máximo que você vai setar a tua tabela. Eu quero que faça o meu cálculo balístico ali, a trajetória do meu projétil até 300, 500. Aí você depende do alvo onde você vai querer atirar. Vamos botar 300 metros. Tá? Vamos montar aqui uma tabela para o 38 SPL. Tá? Aqui, ó, botei aqui 38 SPL. Beleza? Intervalo. Nessa tabela aqui, nesse formato standard, ele me dá o intervalo aqui, ó, 25, 50, 100. Então, a minha tabela vai me mostrar aonde meu projétil está, a 25, a 50, a 100, a 150. Tá? Então, vou botar aqui o mínimo 25, ele vai gerar mais dados. Lá naquele outro modelo aqui do 4DOF, eu consigo fazer esse intervalo aqui até de metro em metro. Beleza? Então vamos lá. Aqui são os dados da munição. Tá? A munição. O que eu vou precisar agora? Coeficiente balístico. Tá? Como eu vou usar o 38 SPL, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no site. Se você for fazer recarga, aí você vai saber o coeficiente balístico da coquilha que você usou para fazer o projétil, né? Então, você vai ter que ter os dados do projétil. Como a gente vai usar aqui uma munição normal da CBC, ali, a munição de treino, a simplona, beleza? A gente vai usar os dados que a CBC fornece, só para a gente ter um parâmetro. Então, tem aqui, ó, o peso do projétil em grains, tá? 158, e tem o coeficiente balístico, 0,149. Então, vamos jogar isso lá para a gente ter uma noção. Tá? Coeficiente balístico 0,149. Tá? O peso 158 grains. Tá? Aqui, drag coeficiente é o coeficiente de arrasto. Tá? Nesse modelo, ele me dá duas opções, G1 e G7. Beleza? Aqui, ó, estou falando daqui. G1 e G7.
que é o G1 e G7? Esse 38, essa munição de 38 é o G1. É isso aqui, ó. Deixa eu achar aqui, ó. G1 é essa figura aqui de projétil, ó. É esse formato aqui. É o ogival com a parte da rabeta dele aqui plana, né? E o G7 é mais aquele projétil de fuzil, tá? Uma ogiva com raio bem maior, tá? E com a traseira pode até ser plana, mas geralmente é bolt tail, beleza? Então, só para você saber o que é o G1 e o G7, que ele pergunta lá. Vamos voltar na nossa tabela. Então, G1 por 38, tá? Zero range, né? Aonde que eu vou zerar a mira da minha arma? Onde que esse cruzamento vai haver? Onde que eu quero que ele cruze, né? Então, como é um 38, vamos deixar aqui nos 50 metros, tá? A altura sight height, né? A altura da mira, ó, a altura da mira. O que é isso aqui? Tá? Aqui tem um 5, mas a gente vai alterar isso aí. É isso aqui, galera. Deixa eu achar aqui, pá, ó. Eu vou ter que medir a altura entre o topo da minha massa, tá? O topo da minha massa com o centro do meu cano. Então, é esse em azulzinho aqui, ó. Esse em azulzinho aqui, tá? Você vai ter que medir na sua arma. Dependendo da sua arma aí, vai ter dependendo do aparelho de pontaria que você usa, vai ter um tipo de altura, tá? Se você estiver usando um red dot, por exemplo, tá? Essa altura vai ser do centro da lente do seu red dot, tá? Centro da lente do red dot e o centro do seu cano. Então vai ser essa altura azulzinha aqui, ó, que eu vou ter que achar. Beleza? Então vamos lá, vamos só ver mais alguns exemplos aqui. Então, ó, quanto mais alto for o meu aparelho de pontaria em relação ao centro do meu cano, maior vai ser a medida e maior vai ser o número que eu vou botar lá. Beleza? Depois a gente vai entender o que isso vai influenciar na nossa tabela balística. Beleza? Deixa eu ver mais alguns exemplos aqui, ó. Ó, o nosso famoso T4 aí, que a gente vai fazer um vídeo como que a gente vai usar depois essas tabelas balísticas no nosso T4. Tá? Se o T4 ele tem ele vem com esse aparelho de pontaria aqui, e lá eu já medi no meu, essa altura aqui é de 6,5 na mira original. Lembra que você vai sempre medir no topo da massa, e não no topo do aparelho de pontaria. É o topo da sua massa, beleza? Mediu lá no T4, com o aparelho de pontaria original, ele dá 6,5 aqui de... Opa, fiz besteira. Ele dá 6,5 centímetros de altura. Beleza? Então, ó, se ele dá 6,5 de altura, e assim sucessivamente, tá? Independente da arma que você tenha, ó, o T4 aqui alterado, ó, eu vou pegar o topo da massa e o centro do cano. Tá? Ah, mas como é que eu acho o centro do cano? Como é que eu faço essa medição? Faz a medição da espessura do cano aqui, tá? Quanto deu. Faz a medição da ponta do cano até a altura da sua massa, né? Pega essa altura aqui, soma com metade dessa aqui, da espessura do cano. E aí, a metade aqui, ó, com essa altura aqui, vai te dar a altura do teu aparelho de pontaria. Beleza? Vamos voltar lá, senão o vídeo fica muito longo. Então, opa, aqui, balística. Então, vamos lá, ó. Coeficiente balístico, a velocidade eu peguei também no site da CBC, ó, 230 metros por segundo. Beleza? Tá aqui, ó. Vamos alterar aqui, 230 metros por segundo. 230 metros por segundo. Peso 158, G1. Vou zerar a 50 metros. Aqui no nosso, num 38, aí numa Puma 38, essa medida é de 1,75. Medi na minha Puma também lá. 1,75 centímetros do topo da minha massa até o topo do
até o centro do cano, dá essa altura aqui. Shooting angle é se você estiver atirando angulado, tá? Vou botar 0, considerar que você está num nível plano ali, você e o seu alvo, beleza? Velocidade do vento, tá? Velocidade do vento. Aqui a gente vai botar um 10 km por hora, um vento fraco, só para a gente ver que ele altera lá na tabela. Se eu botar 0 aqui, o deslocamento lateral lá na tabela vai sempre dar 0, porque aí está sem vento nenhum. Ângulo 90 graus, o que é esse ângulo? É o ângulo que o vento está batendo no atirador, tá? Então, se o vento está nessa direção aqui, ó, ele está a 90 graus com a linha de tiro do atirador. Ó, 90. Escrever com o mouse é difícil. 90, beleza? Se o vento tiver lateralizado, se o vento estiver meio lateralizado aqui, ó, você vai ter que saber mais ou menos o ângulo que esse vento tá, beleza? Aí é uma outra aula, vento é um negócio complicadíssimo, que a gente faz uma aula só disso aí, para você aprender a medir o vento, tá? Se você quiser medir o vento exatamente, tem esses aparelhinhos aqui, o melhor que tem, né, é esse famosão aqui, Kestrel. Cadê ele? Ele estava aqui em algum lugar, sumiu. É o Kestrel, que ele já tem todo o cálculo balístico incorporado nele. Então, ele já lê o vento, já lê a umidade, já lê tudo e já te dá a tabela. Esse aqui, ó. Você só insere essa marca aqui, Kestrel. Você só insere o valor da velocidade do projétil ali, os dados do projétil, e ele faz o resto. Americano é americano, né, cara? Os caras são fera. Beleza? Então, vamos voltar para a nossa tabela lá. Tá? Altitude. Aí você entra no Google lá e pega a altitude da sua cidade onde você atira. Da minha cidade aqui, Cascavel, no Paraná, é 750 metros, mais ou menos, de altura ao nível do mar. Tá? Pressão atmosférica. Se você quiser saber da sua cidade, você vai pegar uma tabelinha como essa aqui, ó, pressão do ar em função da altitude. Beleza? Só que tem um detalhe aqui, galera. Aí, ó, altitude da minha cidade aqui, ó, mais ou menos 750. Vai dar 693 milímetros de mercúrio de pressão. Só que essa tabela aqui, esse milímetro de mercúrio não é em milímetros aqui, é em polegada. Tá? Polegada. Levei um tempo a descobrir isso para dar esse mastigado para vocês. Então eu tenho que pegar aqui, vamos converter, 693 milímetros de mercúrio, que é milímetro a milímetro, tá? São 27,28 polegadas. Então eu venho aqui na minha, em vez de 29, esse valor aqui de 29,53 é o nível do mar. Tá? Quanto deu o meu lá, que eu não lembro? 27,28. Então, eu insiro aqui, ó, 27,28 na pressão. Temperatura, vamos botar um 25 graus aí. Quem mora no norte do Brasil, isso aqui é praticamente um inverno. Umidade, não vai fazer tanta diferença. Tá? Isso aqui vai fazer diferença num tiro de 600, 700 para frente. E mesmo assim a diferença é muito pouca. Pode jogar uns 50% aqui que não vai fazer muita diferença. E aqui você manda calcular. Mandando calcular, ele vai te dar aqui todos os dados que você imputou, que você colocou, né? Referencial para efeito de cálculo da tabela. E aqui você vem a tabela. Então agora vamos analisar. Ó. Range, distância. A distância que está o seu alvo. Velocidade em pés por segundo, tá? A energia do projétil naquela distância lá, ó, conforme a distância vai crescendo, a energia vai diminuindo, ó, tá? Por razões óbvias de atrito com ar, perda de velocidade, barararará. Trajetória, aqui que é o que me importa mais nessa tabela aqui. Câmera em MOA, né? Que é o quanto subiu, o quanto eu vou ter que alterar em MOA ali, se eu estiver usando a minha luneta em MOA, ou se for em mils, né, em milha radiano. Aqui
Wind drift é quanto o meu vento altera. Lembra o vento de 10 metros por segundo? Ó? Ele vai jogando seu projétil para o lado que está o vento, né? Claro. Ó, jogou 0,2 centímetros, já assim que sai da boca do cano, jogou meio centímetro a 25 metros e assim vai. Tá? Por isso que a gente jogou um vento lá, senão, e aqui o vento em moa ou em milha irradiando. Isso aqui facilita você, ao invés de pegar o centímetro, converter para moa, para daí alterar a sua luneta lá, ele já te dá a tabela aqui em moa ou em milha irradiando. Então, ao invés de eu pegar 319,8 centímetros, converter para moa e vou descobrir que isso dá, nessa distância de 200 metros, 3,6 moa, pô, já tenho a tabela, já vou lá na minha luneta e clec, dou os cliques e já faço a correção em moa ou em milha irradiando, dependendo da sua luneta, dependendo do modo que você está usando. Tá? Então vamos lá. Ó. Aqui eu tenho a 25, o meu projeto a 0, o meu projétil está 1,7 centímetros abaixo da minha linha divisada. Por quê? Porque a altura, olha que coincidência, Cadê? Aqui, ó. Cadê a minha altura aqui que eu perdi? Aqui, ó, 1,75. A altura do topo da minha linha divisada, né, que é o topo da minha massa, para a altura em que se eu colar o papel na boca do cano, onde eu estou enxergando pela minha linha divisada, está 1,7 acima da onde o cano realmente está. Então, meu tiro vai bater 1,7 abaixo da minha linha divisada. Tranquilo? Aqui, ó, 25 metros a 25 metros, eu vou ter a trajetória agora, está positiva, 5,3 centímetros. Por que ela ficou positiva? Porque agora o meu tiro está batendo acima da minha linha divisada. Ou seja, lembra lá da figura que a gente desenhou antes? Eita, ficou tudo torto. Eu tenho a minha linha divisada, tá? Minha linha aqui, vou tentar desenhar uma linha reta, do meu olho até o alvo, passando pelo meu aparelho de pontaria, e tenho o meu tiro, o meu cano, desalinhado com a minha linha divisada. O tiro sobe, cruza com a minha linha divisada, passa, desce e assim sucessivamente. Então, o que acontece aqui? Ó? O zero está aqui. Ó. O zero está aqui. Essa distância aqui vai ser o meu menos 1,7. Está batendo abaixo da minha linha divisada, exatamente a altura do meu aparelho de pontaria. A 25, ele está acima. Então, vamos dizer que aqui seja mais ou menos, nessa distância aqui, seja o 25 metros. Então, ó, 25, essa alturinha aqui, que meu tiro está batendo acima da minha linha divisada, é 5,3 centímetros. Beleza? E nos 50 metros? Nos 50 metros é quando eu zerei a meu aparelho de pontaria. Eu zerei aqui, ó. Então aqui está os 50 metros. 50 metros. E a partir desses 50 metros aqui, que é onde eu zerei, vou apagar essa rabiscada aqui, o meu projétil, ó, só cai. Só cai, cada vez ele cai mais. Por quê? Cada vez a velocidade dele está menor, a ação da gravidade é constante, né? Então, ele vai cair cada vez mais. Então, essa distância aqui, essas distâncias aqui, a trajetória, quando está negativa, está batendo abaixo da minha linha divisada. Quando está positiva, está batendo acima da minha linha divisada. E isso vai depender do seu aparelho de pontaria, né? Da altura do seu aparelho de pontaria. Você tem que medir lá. Tá? E vai depender da velocidade do projétil, o tipo de projétil, todos esses dados que você colocou aqui que a gente já aprendeu. Então, meu amigo, você precisa saber isso aqui, ó, essas distâncias aqui. Pô, vou atirar com a minha carabina Puma 38, com essa munição, com esse tipo de projétil, tal.
nessas condições aqui de temperatura, umidade e pressão, que não muda muito, tá? É mais para efeito mais perfeito do cálculo balístico. Eu vou atirar a 100 metros, então eu sei que se eu zerei minha mira a 50, quando eu for acertar o patinho de metal lá a 100 metros, o meu projétil vai bater 48,5 centímetros abaixo da onde eu mirar. E aí você tem um problema. Se você vai mirar acima, o seu cano, sua arma vai tampar o seu aparelho de pontaria. Desculpa, vai tampar o seu alvo. Então, você deve fazer o seguinte. Se o seu alvo mais longe está a 100, regule para 100 e saiba o quanto ela vai bater acima. Aí é uma outra aula. Aí a gente vai fazer uma aula só de regulagem de aparelho de pontaria de arma longa, porque o negócio é um pouco mais complexo. Mas tem algumas dicas aí, para a gente fazer um outro vídeo, senão esse aqui vai ficar muito longo. Beleza? E isso você pode fazer para qualquer, para o 5.56. Tá? Coloquei os dados aqui da munição da CBC, que eu peguei lá no site. Tá? Aí aqui já é G7, já é aquele outro formato de munição. Tá? Coloquei lá, coloquei todos os dados, tá? A mesma coisa. Aqui, 6,5, como eu tinha falado, que é a medida do T4, tá? E mando calcular. E aí ele vai me dar a balística lá também, regulei a 50 metros, tá? Tranquilo? É a mesma coisa. Isso você pode fazer para qualquer um. Para o 22LR, coloquei os dados aqui do 22LR, calcular, e você tem lá a trajetória. A 100 metros, o 22zinho aí com a munição comum da CBC, a Standard, ele bate 30 centímetros abaixo do ponto mirado. Se tiver regulado, no 25. Beleza? Então, faça a sua tabela balística aí, ou pegue a tabela balística e saiba ler ela. Tá? Isso aqui vai te ajudar muito na hora de regular o aparelho de pontaria. E dependendo da arma, dependendo da munição, do tipo de munição que você está usando, do calibre e tal, vai ter uma distância ideal para você regular. E nós vamos fazer isso aqui para o T4 no próximo vídeo aí. Tá? Se você quiser um negócio mais apurado, vai nesse site aqui, shootercalculator.com. Aqui você tem, deixa eu voltar aqui, você tem várias opções. Inclusive um colega instrutor de tiro me perguntou ontem, como é que eu faço para calcular o recuo da arma? Olha aqui, Recoil Earned Calculator. Aqui, Ballistic Trajectory Calculator. Aí quem faz tiro de fuzil de longa distância aí, vai precisar mais desse aqui. Aquele da Hornady é bem basicão. Tá? Cálculo da energia cinética do projétil. Tá? Quem trabalha com balística, quer saber, se eu for caçar um javali com 38 a 200 metros de distância, qual é a energia que vai chegar lá? Calcula aqui, meu filho. Beleza? Então, aqui você tem nesse aqui, você vai inserir os dados da arma, os dados da carga de pólvora, tal, e ele vai te dar mais ou menos a energia de recuo daquela arma, aqui em pés por libra. Tá? Aí, aqui eu não mexi não, mas você consegue, é muito, muito trabalhoso, você mexendo aí você consegue. Tranquilo? Então, faça a sua tabela, regule seu aparelho de pontaria e saiba o quanto vai bater acima ou abaixo do seu ponto visado. Forte abraço aí, galera. Até a próxima.